Olá! Hoje a gente começa de fato a discutir questões que têm a ver com conhecimento, com lógica e com o que a gente pode dizer sobre o que a gente sabe e como a gente pode chegar a conclusões mais sólidas. Eu tinha planejado e inclusive mencionado no vídeo anterior que hoje eu ia começar falando de Aristóteles. Mas tem uma questão que precede isso, que é exatamente a questão de se a gente sabe realmente alguma coisa. E o que a gente quer dizer quando a gente diz que, eu sei isso? Se a gente estiver dizendo só que eu acho que isso é verdade com muita chance, não tenho certeza absoluta, mas tudo que eu sei leva a crer que é verdade, é uma posição razoavelmente sólida e a gente vai ver que talvez seja, em muitos casos, a única posição que a gente vai conseguir ter sobre saber e sobre avaliar uma determinada ideia. Mas a gente muitas vezes, quando fala que sabe alguma coisa, a gente quer dizer mais do que isso. Então, uma questão que vai ser recorrente nos próximos vídeos sobre lógica é se é possível realmente saber de algo. A lógica dedutiva, com que a gente vai começar a lidar agora, tenta responder isso. Quando é que eu posso saber que algo é verdadeiro? Quando é que eu posso saber que algo é falso? Mas isso tem como pressuposto entender o que a gente quer dizer por saber. Uma tentativa de explicar o que seria saber, que é uma tentativa bastante tradicional, é que a gente saberia algo se a gente tem uma opinião, uma crença, aquela opinião está certa, e mais do que isso, a gente tem uma justificativa para ter aquela opinião. Então, se por algum acaso eu resolver jogar uma moeda, perguntar para você, vai dar cara ou coroa? Você me disser, vai dar coroa. E de fato der coroa, note que era seu palpite e estava certo, porque acabou acontecendo daquele jeito. Mas ninguém sério diria, exceto em circunstâncias específicas, como se isso for um truque de mágica, você de fato tinha controle sobre a situação, mas se for um lançamento normal de moeda, completamente aleatório, não tem como dizer de forma séria e competente de que você sabia qual era o resultado que ia sair. Se quiser o caso extremo, a gente poderia aplicar isso também à Mega Sena. O mesmo exemplo. Você dizer que acho que vão ser esses 6 números. E se por algum acaso der certo, ninguém vai dizer que você sabia que eram aqueles 6 números. Você deu um palpite e deu uma sorte não tão grande na moeda, sorte esperada, ou uma sorte enorme na Mega Sena. Mas você não sabia. Mas tem um problema nessa definição de que é uma opinião ou crença correta e justificada, verdadeira e justificada. Foi apontado pelo Gettier. Ele deu um exemplo, e eu vou dar alguns contra-exemplos hoje, no estilo dele, que era no espírito era mais ou menos o seguinte. Suponhamos que você tem um celular, e você acha que o celular está dentro da sua bolsa, da sua pasta. Você acha isso porque você se lembra de ter colocado o celular lá. E de fato o celular está lá. Então você tem uma crença, uma justificativa e ela está certa. Aparentemente você sabia que o seu celular estava lá. Só que você lembrou errado. Você não pôs o seu celular lá. Você lembrou de ter posto isso, mas você pôs outro dia. Hoje você não tinha colocado lá. Mas o seu companheiro, a sua companheira que mora com você, viu o celular que estava fora da pasta e pôs lá para você. Note que a sua justificativa estava errada. E a gente dizer que essa pessoa sabia de fato que o celular estava lá é meio complicado. No meu livro, que está para sair agora, Arguments, Cognition and Science, eu dou mais 3 exemplos de situações meio diferentes dessas. Um deles é o seguinte. Suponha agora que você vive no 3º século depois de Cristo. E você é um astrônomo, ou você é um navegador. E você usa os modelos do Ptolomeu para o sistema solar, que eram modelos bastante complicados, que depois a gente viu que estavam errados, para prever onde vai estar Vênus
daqui a um mês. Você olha os seus modelos, faz as contas e prevê. De fato, Vênus está lá no final desse mês. Será que a gente podia dizer que você sabia que Vênus ia estar lá? Bom, nesse caso, os modelos do Ptolomeu tinham sido testados e ajustados para trazerem previsões corretas. E você tinha uma justificativa muito forte para achar que de fato Vênus ia estar lá. Ainda que as ideias teóricas básicas estivessem erradas, o modelo descrevia a realidade corretamente, com pequenas variações que não seriam absolutamente irrelevantes para um navegador, por exemplo, um mês depois. Você precisaria de precisão de medidas que praticamente não existiam na época para achar diferenças entre o que realmente acontece e o que o modelo dizia. Então, será que num caso desses você estava usando o melhor conhecimento e um conhecimento que você sabia que ia dar certo porque sempre deu certo e ele de fato dava certo? Sua justificativa estava errada. Mas parece que você sabia melhor que Vênus de fato ia estar lá, que é essa questão, do que o cara anterior sabia se o celular estava dentro da pasta ou da bolsa ou não. Por outro lado, outro exemplo que eu usei também no livro. Suponhamos que o seu país teve um presidente que foi eleito há poucos anos, presidente de um país fictício, não estou me referindo de forma alguma a um país real, e esse presidente tinha uma série de medidas econômicas que ele dizia que iam acabar com o desemprego e o desemprego ia cair bastante. Passam-se 2 anos do mandato e se observa que o desemprego de fato despencou. Nesse caso fictício. A pergunta é: você estaria justificado em dizer que foram as políticas do presidente que causaram essa diminuição no desemprego? Esse é um caso completamente diferente do Ptolomeu, porque você pode até ter uma teoria que é considerada econômica válida hoje em dia, mas existem tantos fatores, tanta coisa que influencia a possível taxa de desemprego, incluindo o que o presidente fizer, mas incluindo o que vários outros agentes políticos e econômicos fizerem, incluindo o que acontece fora do país, incluindo desastres, coisas inesperadas, tantos efeitos, que, de verdade, você atribuir a uma causa única, você está cometendo um erro de raciocínio. O máximo que talvez você poderia dizer, e mesmo isso vai ser muito difícil de justificar, é que aquelas políticas, de fato, ajudaram. Isso você talvez consiga justificar, mas você vai precisar de muito mais informação do que só as que eu passei aqui. Então, saber, nesse caso, você não sabe. Finalmente, o último exemplo que entra numa área completamente diferente. A pergunta que eu gostaria de saber é: 37 é um número primo? E suponhamos que você pergunte isso para uma criança e a criança te diga: é sim, o que é verdade. Ela acha que é e é. Aí você pergunta: por quê? Ela fala: porque termina em 7. Todo número que termina em 7 é um número primo. Bom, a gente diria que essa criança sabe que 37 é um número primo? Não. A justificativa estava errada. Nesse caso, estava errada sem nenhuma sombra de dúvida. 27, por exemplo, é um número que termina em 7 e é divisível por 3 e por 9. Ou seja, em matemática, a gente tem uma situação bem mais tranquila para dizer às vezes que as coisas são verdadeiras ou que são falsas e que a justificativa é absolutamente sólida. É um caso diferente. Esse tipo de demonstração da matemática, que é o que vai dar base para a nossa lógica dedutiva, coisas que a gente prova sem sombra de dúvida, uma vez que você define o que são números, defina o que são números primos, defina as operações de multiplicação, você consegue demonstrar que a regra de que todo número termina em 7 é primo falha e não sobra dúvida. Assumindo tudo que eu disse para vocês, as definições iniciais. Isso é mais difícil de fazer no mundo real. Ainda assim, lógica dedutiva vai permitir que a gente fale algumas coisas sobre o mundo real. Mas, infelizmente, não tudo.
Na próxima aula, a gente começa realmente falando sobre os primeiros silogismos, as formas corretas de raciocínio que o Aristóteles propunha, quando que isso dá errado, e tentar entender o que a gente pode fazer com isso. Tudo bom? Então, para você que ainda não se inscreveu, olha aí embaixo, tem o botão inscreva-se, aperta o botão, se inscreva para receber avisos de quando eu solto novos vídeos. Deixem que você gostou, deixem comentários, divulguem. Eu fico muito feliz de ver cada vez mais gente acessando os vídeos e aprendendo com esse material que é absolutamente importante, tanto para quem quer fazer ciência, quanto para quem quer apenas raciocinar sobre o mundo e como ele funciona. O que no fundo é fazer ciência. Tudo bom? Então, até a próxima. Obrigado.